Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Espiritismo em 30 Minutos, um espaço de reflexão leve e sincera sobre o Espiritismo. Aqui, caminhamos juntos rumo à compreensão, à fé raciocinada e ao entendimento sobre o que é o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. No último episódio, nós falamos sobre o medo, sobre os preconceitos, as confusões com outras crenças, a influência da mídia e começamos a explicar o que é de fato o Espiritismo, que é uma doutrina baseada em três principais características: ciência, filosofia e religião. E se você está chegando agora, a gente recomenda ouvir o episódio anterior, onde falamos sobre as primeiras reações que muita gente tem quando ouve falar em Espiritismo. E hoje nós vamos continuar esse papo e mergulhar na proposta mais profunda do Espiritismo, ser o Consolador prometido por Jesus. E para conversar comigo hoje estão aqui o Osmar, a Kátia e o Guilherme. Sejam muito bem-vindos. Olá a todos, olá Adriano, Guilherme, Kátia, todos que nos acompanham. Grande alegria estarmos juntos novamente. Olá a todos, Osmar, Gui, Dri. É muito bom retornar, né? E retornar no mesmo assunto que nós estávamos a semana passada, que é um assunto bastante interessante, que eu acho que gera muita dúvida para muitas pessoas, e eu espero que aqui a gente possa sanar algumas delas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Prazer estar de novo com vocês aqui nessa continuidade do episódio. E mesmo depois, né, da gente estudar um pouquinho aí sobre o que é o Espiritismo, entender, né, um pouquinho, ainda tem muita gente com receio, né? Por que vocês acham que isso vem acontecendo? Nós conversamos a semana passada, né, no episódio anterior, que há os fatores que são, vamos dizer assim, que impedem um pouco, que dificultam um pouco as pessoas conhecerem a doutrina espírita, especialmente fatores familiares, culturais, né? Então, aquele preconceito pelo desconhecido, ou seja, a pessoa não tem um conhecimento mais profundo, não estudou, não leu a respeito, e às vezes recebe uma informação que vem já pronta, né? Ou da mídia, ou de outras religiões, ou familiares, ou culturais, né? E confusões também com outras doutrinas, outras práticas religiosas. Embora a gente respeite todas, mas muitas pessoas têm ainda essa resistência, né? E aí confundem, porque a palavra espiritismo é usada para muitas coisas diferentes, que não necessariamente são espiritismo, né? E aí confunde um pouco a definição das pessoas e aí gera essa resistência. Então, acho que um podcast como este ajuda muito nisso também, né? As pessoas entenderem o que é o verdadeiro e único espiritismo, que é a doutrina codificada por Allan Kardec, e aí acho que facilita mais o acesso das pessoas a essa compreensão. Eu acho que também no imaginário das pessoas fica o medo do espírito também, né? Muitas pessoas acham assim: nossa, vai aparecer um espírito para mim. Eu sinto informar que aqui nós estamos em quatro espíritos conversando, a diferença é que nós somos encarnados, né? Então as pessoas têm medo do desencarnado, que é apenas uma condição, e a gente vai estar falando sobre isso, né? Então, eu agora, eu estava um pouquinho antes de começar a gravar, eu estava pensando sobre isso, né? Falei, poxa, o espírito é eterno. Isso é um consolo para nós, né? Saber que o espírito é eterno. Então, eu acho que e esse imaginário também, ele perdura. Eu não sei, o Osmar é da minha época, acho que quando nós éramos crianças, né, Osmar? O que tinha de história, né? Colocaram histórias fantásticas na nossa cabeça sobre espiritismo, sobre espíritos. Né? Então era assim, muito, muito fantasioso mesmo, aquelas historinhas, né, que os espíritos vinham puxar o pé, ficar debaixo da cama e não sei o que. E então esse imaginário cria um medo de até chegar até uma casa espírita, né? Pensando que é isso que vai acontecer ali. É interessante a gente passar a estudar mesmo o espiritismo para entender que todos nós somos espíritos. E essa é a sacada, né?
Eu acho que assim, uma coisa que tem muito forte na cultura do brasileiro, né? Eu acho que a gente é muito. Tem ainda na nossa origem muitos pré-conceitos, né, a respeito do que é o espiritismo. Principalmente quem vem, às vezes, de uma. Não é querendo julgar, né? Mas vem de uma cultura mais católica, né? Ou até mesmo é, de uma cultura cristã muito mais ainda voltadas para ensinamentos da Bíblia, você percebe que tem esse certo receio, né, no evocar espíritos ou até mesmo invocar espíritos, né? A gente às vezes fica meio nessa confusão do que é certo, do que é errado e a gente cai nesse preconceito também. Exatamente. E por isso que é importante, né, a gente estudar, né? Porque nós também, às vezes, temos preconceitos com outras crenças que nós desconhecemos, né? E da mesma forma como nós sentimos isso na pele através do preconceito com o espiritismo, a gente também tem que evitar esse tipo de atitude, de posicionamento. Por isso que é importante a gente estudar, né? Entender, conversar com quem segue aquela religião, aquela filosofia, para que a gente também não caia nesse mesmo erro, né? Bom, e aí na semana passada a gente falou um pouquinho, né, sobre esse tripé do espiritismo, ciência, filosofia e religião. E vamos avançar um pouquinho na pergunta de o que é o Espiritismo, né? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o item Consolador Prometido, no último parágrafo do item 4, está escrito assim: Assim realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador Prometido, conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Então, ele resume aqui, em um parágrafo, um pouquinho do objetivo, né, do Espiritismo, daquilo que realmente é o Espiritismo. E aí queria perguntar para vocês aqui, né, o que a gente consegue entender desse último parágrafo aqui e trazer para nossa conversa. Então, acho que aí já é um fator que aproxima as pessoas do Espiritismo, que é a aproximação com o Evangelho de Jesus, com a visão que nós temos do cristianismo, né? Então, a aplicação prática do Espiritismo, inclusive, acho que essa é a melhor forma de lidar com o preconceito e com a intolerância, é mostrando pela nossa prática cristã a fraternidade e o amor ao próximo. Então, como podemos lidar com esse tipo de intolerância ou com resistência, né, de algumas pessoas ao espiritismo? Não é brigando, discutindo, querendo convencer. Não, é mostrando na prática, na nossa vivência, na nossa atitude diária, o que é ser um espírita. Então, aí nós estamos mostrando realmente que o espiritismo é esse consolador prometido no sentido da esperança, da fé, da confiança que nós adquirimos com o estudo da doutrina espírita. Inclusive, muitas pessoas comentam, né, no caso da forma como nós espíritas enfrentamos o processo da desencarnação de um amigo ou de um familiar, com muito mais calma, com muito mais serenidade, com muito mais confiança, porque a gente tem certeza da imortalidade da alma, aliás, já provada por Jesus, quando ele ressurge espiritualmente para Maria de Magdala, né, processo mediúnico, em que ele aparece com o seu perispírito, porque ele primeiro aparece como um jardineiro, e ela acha que é um jardineiro, e depois ela identifica que é Jesus. Isso prova que é uma aparição espiritual, então é um processo mediúnico de mudar a aparência do próprio perispírito. Só é possível isso para um espírito desencarnado, né? Então ele desencarna e ressurge espiritualmente. Então, isso é uma prova da vida futura, da vida após a morte, da continuidade da vida após a morte. Isso faz toda a diferença. E aí, essa forma como a gente enfrenta isso, a gente encara isso, impacta as pessoas, né? Porque não é desesperador, não é aquele processo, aquele, sabe, o medo da morte, né, de algumas pessoas, de nunca mais ver aquela pessoa. A gente tem essa certeza absoluta de que a vida continua até pelo processo mediúnico. Então, isso ajuda muito a mostrar o Espiritismo como um consolador, que traz, aliás, até muitas pessoas procuram o Espiritismo como
último recurso no caso de um processo de desencarnação ou de situações mais graves. Então, é o outro lado, né? Ou seja, o que facilita a busca das pessoas ao espiritismo. O Osmar falou assim do consolo através da fé e da esperança, né? Realmente. E a gente precisa pensar que essa fé, né, Osmar, é uma fé raciocinada. A gente começou o programa falando assim, da importância do estudo. Porque é tão. A maioria das pessoas, quando começa a estudar o Espiritismo, fala assim: nossa, é uma doutrina tão lógica. Né? Ela é tão lógica para mim, eu compreendo. Porque já não é uma fé, eu creio porque eu creio, né? É uma crença raciocinada mesmo, entendendo. E eu até puxei um pouquinho falando sobre nós somos espíritos, até para dar continuidade. Eu me compreendendo como espírito muda toda a minha compreensão. O que o Osmar falou da morte, né? Que às vezes vira um tabu na vida de qualquer indivíduo, né? Porque eu não quero perder uma pessoa. E aí a gente começa a compreender, e aí traz o consolo mesmo, que não existem perdas. Né? Se o espírito é eterno, esse espírito ele não vai nem se afastar de mim, né? Porque através do pensamento nós podemos estar sempre em sintonia. É lógico que eu não vou ficar chamando o espírito para ficar do meu lado, não é nada disso. E a gente vai também estar conversando sobre isso aqui no decorrer dos programas. Mas a força do pensamento, né? A gente vai estar falando muito sobre pensamento também aqui. E uma outra coisa que também traz esse consolo para todos, né? Em compreender um Deus, né? Um Deus de amor, de misericórdia, um pai onde ele não castiga. Nós vamos entender que não existe céu, inferno, purgatório, nada disso. O que existe é a nossa própria consciência. Então, qual é a nossa bandeira como espírita? É a caridade. Então, fazer o bem só vai fazer com que eu evolua e eu me aproxime cada vez mais desse pai. Então o pai, ele compreende a minha necessidade, compreende que eu sou um espírito ainda num caminhar, eu ainda não sou perfeito, mas ele diz o seguinte, que qual nessa minha caminhada, qual é o meu objetivo? A perfeição. Então isso é uma esperança tremenda de saber que nos meus acertos e desacertos eu estou caminhando para a perfeição. Esse é o Pai misericordioso que nós temos aí sendo mostrado pelo cristianismo, que na época Jesus trouxe, nós não conseguimos entender, né? Amar a Deus, coisas. Hoje, pelo Espiritismo, clareia isso para nós. Por que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Porque praticando a caridade eu me aproximo de Deus. E é isso que o Espiritismo quer deixar para nós. É uma coisa que eu concordo muito, né, com o que o Osmar e a Cátia falaram, é essa relação da fé raciocinada, né? Mas para mim o que eu me atento mais ao espiritismo, o que me atrai muito mais ao espiritismo, não, nem propriamente essa questão moral, né, moral religiosa dele, porque eu acho muito importante. Mas eu acho que para nosso momento, eu acho que é muito importante que a gente também tenha, né, para aqueles, vamos dizer assim, que iniciam, que muitos veem numa questão muito mais de. Eu estava pegando aqui uma parte do que é o espiritismo, e tem aqueles primeiros diálogos do Kardec com algum. Ele estava dando uma conferência, né? E aqueles diálogos com os visitantes, né? Então é o crítico, o cético e o padre. Então são conversas que o Kardec tem baseado principalmente nos argumentos, né? Ou então nas perguntas que essas pessoas fazem a ele. E você vê que em nenhum momento ele tenta, em algum caso, converter esses visitantes, né, ao espiritismo. O que ele usa é simplesmente argumentos racionais, né? E aí o que vem para a gente é utilizar dessa nossa racionalidade, desse nosso princípio racional,
adequar a nossa fé, né? Então eu acho que o que me salta aos olhos no espiritismo é esse caráter científico, filosófico que busca fazer com que a nossa fé seja algo mais sensato. Sensato no sentido da racionalidade, né? Então é ele querer juntar essa questão da moral religiosa, dessa providência divina, né, de Deus, aos padrões da nossa racionalidade. Há uma questão muito mais, ao meu ver, né, fácil de ser aceita do que simplesmente uma fé cega, né? De eu crer em dogmas, de eu querer crer porque as pessoas me converteram, né? Então eu acho que a fé raciocinada é aquela fé que sai de mim e não aquela que é imposta a mim, né? Então eu acho que o que me salta muito mais aos olhos do espiritismo é esse conhecimento que o Kardec teve, né? Não só o conhecimento dado pelos espíritos, trazido pelos espíritos, mas um conhecimento próprio dele de saber lidar com críticas, com pessoas céticas e até pessoas que têm outro tipo de fé, né? E em nenhum momento ele busca convertê-los, simplesmente mostrar o que o espiritismo tem de relevante para a nossa evolução, principalmente aqui na Terra. Bom, entendido, né, que o espiritismo traz esse caráter, né, mais científico também, de reflexão, de raciocínio lógico, né? Mas voltando ali à ideia que o Evangelho nos traz, né, em relação ao que Jesus nos disse, prometendo um consolador, eu queria perguntar para vocês o que de fato significa ser o consolador, né? O Espiritismo é o consolador prometido, mas o que isso significa? Eu vejo também essa questão de ser o consolador quando eu enxergo a realidade, né, que vivemos, sempre vivemos na Terra, de aparentes injustiças sociais, das grandes diferenças entre as pessoas, né, seja diferenças individuais, de maturidade, de inteligência, de oportunidades, ou seja, diferenças culturais, religiosas, de guerras constantes, né? Doenças que afetam crianças, que aparentemente é uma grande injustiça. E ao mesmo tempo, a fala de Jesus que mostra um Deus Pai de amor e bondade, que a Kátia lembrou, né? Inclusive na parábola do filho pródigo, que ele mostra Deus como um pai amoroso. Então, como conciliar uma coisa com a outra? Como conciliar um Deus Pai de amor e bondade, que não julga, que não condena, com a realidade que a gente enxerga, inclusive na gente mesmo, porque muitos de nós, provavelmente todos, uma hora ou outra, passaremos por algum tipo de dor, né? Até a própria desencarnação de um amigo, de um familiar. E então, como conciliar uma coisa com a outra? Para mim, só na visão espírita, desse processo constante do espírito estar em evolução, de não termos sido criados já nesta única existência, mas sim somos espíritos infinitos, que trazemos uma grande história espiritual anterior e continuaremos esse processo. Então estamos num processo, é um corte, né? Essa nossa vida é um corte da vida espiritual que é muito maior. Aí faz sentido, porque aí eu estou num processo de aprendizagem, eu estou resgatando situações da minha consciência que eu preciso me acertar com ela e tem uma nova oportunidade. Aí faz sentido para mim. Por isso, para mim, ele também é esse consolador prometido por Jesus. Sabe, Osmar, tô pensando aqui, realmente o que você está falando, você trouxe para você, né, a questão do pai justo, amoroso e da questão até dos relacionamentos. Mas eu penso assim, trazendo para o relacionamento, o que acontece conosco, né? Talvez o nosso julgamento mude. Você estava falando das diferenças, né? Nós somos seres únicos, né? Então, se somos únicos, claro que nós temos as. E aí, o que traz para nós é a questão do julgamento em relação às outras pessoas. Aí parece que o espírita vira um resignado. Não é isso, não é? Claro que nós queremos chegarmos à resignação verdadeira.
mas nós começamos a entender o outro ou olhar para o outro de outra maneira. Já que eu sou um espírito eterno e que, como o Osmar falou, é apenas um recorte, o meu irmão, aquele que caminha comigo, também. Então, se eu tenho as minhas limitações, o outro também tem. Nós começamos a vivenciar esse passo juntos de outra maneira. Então, o Espiritismo ele é tão claro quanto a isso. Se Deus não castiga, se é o Pai amoroso, e ele compreende as nossas dificuldades, ele pede isso de mim. Né? Então, isso consola, porque só assim é que a nossa família vai andar, vai estar em equilíbrio, a sociedade estará em equilíbrio. Eu não posso julgar o outro porque ele é diferente de mim. Né? Isso apenas uma condição, nós somos diferentes, eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter entender que o outro é digno, né? Dentro das condições que ele tem, dentro das ideias que ele traz. O Guilherme falou uma coisa muito importante, dos argumentos. O Espiritismo nos traz argumentos para compreender a si mesmo e compreender o outro. Por isso a gente fala dessa fé raciocinada. Ele nos dá repertório. Nós começamos a estudar, começamos a nos compreender, que já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, porque a partir do momento que eu começo a me conhecer, eu também começo a compreender o outro, porque as mesmas dificuldades que eu tenho, o outro também tem. Então, esse consolador que traz um justo mostra que eu também, se eu quero me aproximar, eu também tenho que ter essa questão da justiça que está na minha consciência para com todos. Né? Então, respeito é uma coisa muito importante dentro da doutrina espírita. E acho que é o que é uma dificuldade para todos nós, não só como espíritas, mas para todos os espíritos encarnados. E é uma aplicação prática da doutrina, né, Kátia? Trazer. Porque Kardec diz que a religião verdadeira é aquela que torna o homem melhor. Então, o resultado prático de ser espírita é tolerância com as diferenças, é respeito ao próximo, é fraternidade, é não julgamento, porque é isso que Jesus nos ensina. Então, para nós ser espírita é sermos cristãos, na prática, não no sentido literal de uma aceitação de uma salvação, porque para nós não há necessidade, já que não há um julgamento e não há eventual condenação, que há uma continuidade da vida pelo processo reencarnatório. Então, o que para mim é muito encantador, é muito importante na doutrina é isso, é a vivência prática dela, que é de melhorarmos os nossos relacionamentos com o nosso semelhante, respeitando cada um na sua individualidade, no seu modo de enxergar a vida, inclusive quando nos criticam, porque também nós compreendemos que isso faz parte desse processo. Eu acho que uma coisa importante, né, dessa relação da consolação é o caso das aflições. Tantas aflições que eu passo, né, todos nós passamos por aflições que nós não temos, vamos dizer assim, justificativas, né? Nós, pelo menos, né, encarnados, questões materiais que nós não temos justificativas. E eu vejo que o Espiritismo ele vai dar justificativas a essas aflições de uma maneira atemporal, né? Não materialmente, mas espiritualmente. E o que o Espiritismo vem fazer, né, vamos dizer assim, confirmar a promessa de Jesus, reforçar o que ele falou, né, e nos dar conhecimento a respeito das coisas, fazer com que nós possamos compreender de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, né, para onde nós vamos, e porque Deus é amor, e não um justiceiro, talvez um julgador, né? Muitas vezes a gente tem isso na cabeça, de que eu estou aqui para sofrer, que eu estou aqui pagando pelas coisas, e que não é assim. Que tudo que eu passo, tudo que todas as minhas provas, todas as minhas expiações, são consequências de escolhas que eu fiz, mas não querendo me punir. São escolhas que eu fiz
para que eu pudesse me melhorar, para que minha consciência possa ter, né, naquelas leis que nós vamos falar mais futuramente, clareza para que eu possa, com certeza, me melhorar mais rapidamente e conseguir um progresso muito melhor e mais fácil, né? Eu acho que esse é o ponto da consolação. Falar, mostrar que a nossa vida aqui é apenas um momento e que esse momento será, vamos dizer assim, recompensado, entre aspas, né, futuramente. E o mais bonito é que esse consolador ele não vem com castigo, né? Ele não vem com medo, ele não vem com dor, né? Ele vem com explicação, né? E onde há entendimento, o medo ele acaba se dissolvendo, né? Então, o papel da doutrina espírita na construção dessa fé sólida, racional, ele é fundamental, né? Para que a gente possa, através dessa consciência, compreender as leis divinas, as leis naturais, entender, né, que a causa e efeito ela vai acontecer, né? Então tem aquela frase muito famosa, né, que o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória, né? Então quando a gente compreende isso, a gente entende, né, que tudo o que a gente faz hoje vai ter uma consequência no futuro, né? Seja nessa vida, seja em outra vida. Então, a reencarnação também traz, né, essa luz para o desenvolvimento moral do ser, né? E, e aí a gente, né, começa a entender um pouquinho sobre a doutrina espírita e essa consolação baseada numa esperança ativa e numa responsabilidade espiritual, né? E é interessante, né, como o conhecimento muda a relação com a dor, né? Como vocês colocaram, a gente passa por inúmeros momentos aí na nossa vida que muitas vezes são aflições, e essa consciência da vida futura, da causa e efeito e de outras leis aí que a gente entende dentro do Espiritismo, ela acaba amenizando a dor, né? Facilitando a passagem, o entendimento, né? Ou a resignação, né? Por essa dor. E vocês já sentiram isso de alguma forma? Vem dessa forma também? Já várias vezes. Inclusive, eu vejo isso nas pessoas, porque quando você oferece essa possibilidade de visão ampla da realidade que o Espiritismo dá, é gratificante você ver as pessoas com essa felicidade verdadeira de uma nova compreensão da vida e com muito mais, vamos dizer assim, resignação e confiança para enfrentar as dificuldades. E muitos relatam, né, para nós depois como foi importante conhecer o Espiritismo para enfrentar determinadas situações que depois vão passar. E que talvez fosse muito mais difícil passar sem essa visão do Espiritismo. Então, para mim, é muito consolador isso, né? Quando nós passamos por uma dor e essa dor é superada, é claro que é pela ajuda de Deus. Então, a fé é muito importante. Mas eu fico pensando, e se aquela pessoa tivesse sucumbido àquela dificuldade, Deus não teria ajudado? E se a pessoa não tivesse fé, Deus não teria ajudado? Né? Então, para mim, Deus é amplo, Deus é o Criador, é o Pai, é misericórdia, é de toda a humanidade, não é de quem tem fé, não é só para quem ele ajuda, porque ele ajuda a todos. Só que muitos passam por situações que precisam passar e não por aquilo que gostariam que fosse realizado por ele, um milagre, né? Uma cura, porque a cura muitas vezes é o próprio processo. Não é a saúde aparente, é o processo de equilíbrio e de reequilíbrio. E às vezes isso faz parte desse contexto da dor. Então é muito consolador ver assim, né? Não é uma questão de Deus me abençoou e eu me curei. Deus me abençoa sempre, me curando ou não. Porque a cura real é a cura espiritual, não é a cura física. Então, isso para mim é muito consolador. Bom, é isso, né? E agora que entendemos melhor o que é o Espiritismo, né? Fica a pergunta, de onde veio essa doutrina, né? Então, a gente no próximo episódio vai começar a conversar um pouquinho sobre a história do Espiritismo, de onde veio, quais foram os efeitos que geraram essa curiosidade em Kardec e que codificou essa doutrina, né? E eu deixo aqui como sugestão de leitura o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Cristo Consolador.
né? E lá a gente vai entender um pouquinho mais sobre essa visão do Espiritismo como Consolador. E também na Bíblia, né, em João, capítulo 14, versículos 15 a 17, onde ele trata ali sobre o Consolador prometido. Agradeço muito aos ouvintes que estiveram conosco hoje, também ao Osmar, ao Guilherme, à Kátia. Uma ótima semana para todos e nos vemos na próxima semana. Um abraço. Abraço a todos, nos vemos na próxima semana com mais um assunto aí muito interessante para a gente discutir aí com vocês. Abraço, amigos. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Muito obrigado.